Protomártires do Brasil. Fazemos memória aos protomártires do Brasil, missionários e leigos martirizados. Dentro da conturbada invasão dos holandeses no nordeste do Brasil, encontram-se os dois martírios coletivos, o de Cunhão e o de Uruaçu. Estes martírios aconteceram no ano de 1645, sendo que o padre André de Soveral e Domingos de Carvalho foram mártires em Cunhão e o padre Ambrósio Francisco Ferro e Mateus Moreira em Uruaçu, dentre outros. No engenho de Cunhão, principal polo econômico da capitania do Rio Grande, atual estado do Rio Grande do Norte, existia uma pequena e fervorosa comunidade composta por 70 pessoas sob os cuidados do padre André de Soveral. No dia 15 de julho chegou em Cunhão Jacó Reibe, trazendo consigo seus liderados, os ferozes tapuias, e, além deles, alguns potiguares com o chefe Gerera e soldados holandeses. Jacó Reibe era conhecido por seus saques e desmandos, feitos com a conivência dos holandeses, deixando um rastro de destruição por onde passava. Dizendo-se em missão oficial pelo Supremo Conselho Holandês do Recife, convoca a população para ouvir as ordens do Conselho após a missa dominical no dia seguinte. Durante a Santa Missa, após a elevação da hóstia e do cálice, a um sinal de Jacó Reibe, foram fechadas todas as portas da igreja e se deu início à terrível carnificina. Os fiéis em oração, tomados de surpresa e completamente indefesos, foram covardemente atacados e mortos pelos flamegos com a ajuda dos tapuias e dos potiguares. A notícia do massacre de Cunhão espalhou-se por todo o Rio Grande e capitanias vizinhas. Mesmo suspeitando dessa conivência do governo holandês, alguns moradores influentes pediram asilo ao comandante da Fortaleza dos Reis Magos. Assim, foram recebidos como hóspedes o vigário padre Ambrósio Francisco Ferro, Antônio Vilela, o moço, Francisco de Bastos, Diogo Pereira e José do Porto. Os outros moradores, a grande maioria, não podendo ficar no forte, assumiram a sua própria defesa, construindo uma fortificação na pequena cidade de Potengi, a 25 quilômetros de Fortaleza. Enquanto isso, Jacó Reibe prosseguia com seus crimes. Após passar por várias localidades do Rio Grande e da Paraíba, Reibe foi então a Potengi, e encontrou heróica resistência armada dos fortificados. Como sabiam que ele mandara matar os inocentes de Cunhão, resistiram o mais que puderam, por 16 dias, até que chegaram 2 peças de artilharia vindas da Fortaleza dos Reis Magos. Não tinham como enfrentá-las. Depuseram as armas e entregaram-se nas mãos de Deus. 5 reféns foram levados à fortaleza: Estevão Machado de Miranda, Francisco Mendes Pereira, Vicente de Souza Pereira, João da Silveira e Simão Correia. Desse modo, os moradores do Rio Grande ficaram em 2 grupos, 12 na fortaleza e o restante sob custódia em Potengi. Dia 2 de outubro chegaram ordens de Recife mandando matar todos os moradores, o que foi feito no dia seguinte, 3 de outubro. Os holandeses decidiram eliminar primeiro os 12 da fortaleza, por serem pessoas influentes, servindo de exemplo, o vigário, um escabino, um rico proprietário. Foram embarcados e levados rio acima para o porto de Uruaçu. Lá os esperava o chefe indígena potiguar Antônio Paraupaba e um pelotão armado de 200 índios seus comandados. Repetirão-se então as piores atrocidades e barbáries, que os próprios cronistas da época sentiam pejo em contá-las, porque atentavam às leis da moral e modéstia. Um deles, Mateus Moreira, estando ainda vivo, foi-lhe arrancado o coração das costas,
mas ele ainda teve forças para proclamar a sua fé na Eucaristia, dizendo: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento". A 5 de março de 2000, na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa João Paulo II beatificou os 30 protomártires brasileiros, sendo 2 sacerdotes e 28 leigos beatificados. Protomártires do Brasil, rogai por nós.